Boa noite, meu querido público porno chanchadeiro. Eu quero saber quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do banheiro. Foi sufocada na mídia pelos preconceitos. A minha maior desgraça é estar no cinema brasileiro. Aqui só levo porrada. Eu amo ter sido atriz de porno chanchada, eu amo ter simulado sexo naquela época. Eu fiz porno chanchada, e daí? Isso não, assim é melhor fazer filme da Embrafilme. Porno chanchada foi um fenômeno de bilheteria, de aceitação popular. Dentro das porno chanchadas que o Odi fazia, ele sempre colocava alguma coisa contra a ditadura. No movimento da Zoom sobre a entrada, já cortamos para outro movimento da Zoom no interior. Sempre a Zoom, eterna punheta do cinema nacional. Olá, aqui é a Thaís Vieira, seja bem-vindo ao podcast do Fitas Brasileiras, o cineclube mais gostoso desse país. Para quem não conhece o Fitas Brasileiras, é um cineclube que acontece online, com exibição gratuita de filmes realizados durante a ditadura militar, com foco nas pornochanchadas. Segue a gente no Instagram, @fitasbrasileiras. Lá você vai acompanhar a nossa agenda e saber como faz para participar ao vivo das sessões. É importante lembrar que o debate do Fitas não tem o foco somente no filme assistido no dia, e sim o universo em que o filme está inserido, deixando a conversa livre para diversos assuntos do cinema nacional e o pensamento social brasileiro. Hoje a gente estreia com esse formato de podcast, com a presença do debate de Fábio Veloso, que é coordenador de pesquisa e documentação da Cinemateca do MAN Rio, e o Guilherme de Almeida Prado, diretor de cinema e assistente de direção de alguns nomes da boca do lixo, como Odi Fraga. O áudio a seguir foi o registro da sessão do dia 3 de agosto de 2022, do debate após a exibição do filme A Dama da Zona, de 1979, dirigido por Odi Fraga. Um aviso sobre essa estreia do podcast é que, apesar do Fitas Brasileiras ter um pouco mais de um ano, a gente fez o registro de quase todas as sessões, mas como não existia a intenção de fazer um podcast ou disponibilizar essas gravações ao público, a maioria dos áudios começa 1 ou 2 minutos após a sessão e encerra alguns minutos antes também. A ideia de compartilhar veio do desejo de vocês, amigos do Fitas, em pedir as gravações em dias que não conseguiam participar do encontro. Subiremos algumas sessões passadas e prometemos que as futuras estarão na íntegra. Espero que aproveitem. Talvez tenha sido o primeiro filme do Odi que eu vi pronto, porque ele fez logo antes. Eu não tinha visto os filmes do Odi. Depois eu vi alguns filmes dele anteriores a eu trabalhar, né? Mas eu acho que foi o primeiro filme dele que eu vi pronto. Até porque a gente falava antes com a Thaís e com o Guilherme Schmidt, não enfim, mas você começa a ser assistente dele no longa seguinte, né? Que é no Tortura do Sexo. Exatamente. Aí o assistente é o Comisso. Isso, nesse exatamente. Eu tentei ver alguma coisinha, ele está lá numa pontinha do filme. Ele faz um cineasta lá. Cineasta. A galera que quer fazer cinema VRT acaba fazendo um filme pornô, né? Ele faz essa ceninha. Mas, enfim, foi esse o primeiro. É um filme que, assim, eu revendo, lembrei um pouco. É um filme que o Odi não filmou, na realidade, o roteiro inteiro, né? O roteiro não acabava, o roteiro tinha o piquenique. O famoso piquenique. O famoso piquenique, que era o final do roteiro, mas esse piquenique nunca foi filmado, na realidade. Entendeu? Por que não foi filmado? Acabou, assim, a verba? Não sei, acho coisas lá do produtor, não sei dizer. O filme, você vê, não é um filme comprido e ele estica um pouco em cenas de gafieira, em coisas para enrolar, para ter o tempo, porque tinha o piquenique no final, assim. Inclusive, ele se utiliza de um recurso que era muito utilizado pela galera que fazia o cinema direto para os drive-ins nos Estados Unidos, né? E que eu não consegui rever o filme inteiro, né? Mas eu me lembro que tem umas 3 oportunidades que tem flashbacks grandes e que devem, se você somar os 3 flashbacks, deve dar uns 5 minutos ali. Eu sei, mas os 3, 4 minutos, ou seja, aqueles flashbacks ali também para você completar 80 minutos, também aquilo ali era uma... mas eu acho que o que faltou mesmo foi o final, porque realmente tinha... O filme é muito inspirado no Oswaldo Molles, né? Que era um parceiro do Neriman Barbosa. Barbosa. E que tem um livro chamado Piquenique Classe C.
que era justamente o que acontecia no final, o piquenique classe C. E aí acabou desse jeito meio de repente, assim, né, o filme. Ele não completa muito a história. Ele tem a gente começava antes, acho que ele tem umas oscilações de ritmo, né? Bastante. E eu acho que um pouco por causa disso, de ter que esticar algumas coisas desnecessárias para o filme ter tempo. Assim, eu não sei, como eu não participei da filmagem, eu soube o que falaram para mim, que foi uma filmagem meio complicada por causa do produtor, o próprio Carlão se desentendeu com o Cláudio Cunha, o Cláudio Cunha não respeitava, e o Odi não gostava do filme. Entendeu? O Odi não gostava do filme. Só uma coisa, a gente começou a falar aqui, inclusive eu comecei a falar, e eu não sei se a Thaís quer fazer uma introdução, até peço desculpas, a gente acabou te atropelando e não falou nada. Você quer fazer uma introdução formal, alguma coisa? Assim, desculpa, que a gente começou a falar aqui desenfreadamente e... Não, vamos que vamos. Só para deixar também claro, quem não sabe, que o Guilherme de Almeida Prado, ele começou no cinema na Boca, ele foi assistente do Odi, de alguns diretores, né? E Guilherme, você quando entrou, foi logo depois desse filme, eu vi que você filmou em 1 ano e meio 8 longas. Em 1 ano e meio eu fui assistente de 8 longas. E todas com Odi? Não. Todos com Odi, não. Eu fiz 3 com Odi, mais 2 filmes de episódio que o Odi dirigia, tinha escrito os roteiros. Depois eu fiz acho que mais 3 filmes que não era com Odi, que eram outros diretores. Você fez do Toninho nessa época também, não fez? Fiz um do Toninho, fiz um do Ciro Carpentieri. O do Ciro você dirigiu, né? Não, isso assim, eu fiz um pouco mais que assistente de direção, mas não a ponto de dirigir, porque dirigir é algo muito mais sério do que você fazer um filme. É que as pessoas confundem você fazer com dirigir. Dirigir, você está dirigindo o filme, você está fazendo, você é a cabeça, eu não era a cabeça. O roteiro não era meu, não era nada meu, entendeu? Que é as meninas de Madame Laura, até para deixar a coisa que é... Isso, então eu não dirigi o filme de jeito nenhum. Eu toquei algumas partes do filme, mas em momento algum eu fui diretor do filme. Diretor é alguém que diz que tem a última palavra. Eu nunca tive a última palavra no filme. No set. Então, as pessoas falaram isso porque eu tocava o filme, mas não que eu dirigia o filme, entendeu? Mas fiz outros filmes com outros diretores, mas o diretor que eu mais trabalhei foi o Odi. E como era o Odi como diretor? Quais lembranças você tem dele? Ele era muito divertido, ele era um diretor, assim ele era uma pessoa, talvez, assim, das pessoas lá da Boca, a personalidade mais interessante, assim, no sentido de ser curiosa, de ter opiniões curiosas, enfim, era uma pessoa... Eu acho, e dá para a gente ver um pouco nas cenas desse filme, que ele era muito melhor roteirista do que diretor. As ideias são muito melhores do que a execução. E isso foi nos filmes que eu trabalhei com ele também, entendeu? Eu sempre sentia que o roteiro era melhor que o filme. Mas isso, enfim, isso acontecia com um monte. E, eventualmente, alguns roteiros dele com outros diretores acabavam dando até melhores filmes por causa disso. Embora ele sempre caprichava mais nos roteiros que ele ia dirigir. Mas nem sempre eu via no resultado final aquilo que eu via no roteiro. Tinha os problemas da Boca também, né? Porque o Carlão falava muito isso, que uma coisa tá no roteiro, agora na hora de filmar... No segundo dia de set já coloca o roteiro de lado, né? Porque tem por diversos dinheiro. Mas vamos ver, existe formas de colocar o roteiro de lado e até fazer um filme melhor do que o roteiro.
Mas o Odi muitas vezes deixava isso escapar. Compreende? Por várias razões que não eram só econômicas, eram da maneira de realização mesmo. Então, eu sinto isso, eu vejo bem nesse filme. Esse filme tem algumas cenas ótimas, tem ideias ótimas, diálogos ótimos, mas tudo um pouco mal costurado. Claro, eu não estava lá na filmagem, não sei dizer por quê, mas assim, eu fiz outros filmes que o Odi tinha um pouco mais de condição e que eu sentia que algumas coisas não rendiam tanto porque eram melhores no roteiro. Mas você vê que mesmo num filme como esse, pelo menos no caso da Boca, né, você vê que ele tinha aquela coisa de passeio, até por causa do background dele, do histórico dele, né, que o Odi, em 79, já é um cara que já tinha já muito tempo de carreira já escrevendo, né? Tipo assim, teatro, televisão. Novela. Exatamente. Trabalho TV Tupi, enfim, teatro. Enfim, ou seja, o ofício dele é escrever. Cara, se você pega na Boca, enfim, você viveu isso, você tem ele, você tem o Marcos Rey, e aí, sem nenhuma falta de respeito, mas, enfim, alguns patamares abaixo, você tinha um cara como Rajá de Aragão ali, que escrevia para o Tony, mas também que é um cara que fazia um roteiro atrás do outro. Mas você tinha ali, tipo, com dois caras que eram roteiristas profissionais na Boca, o Marcos Rey e o Odi, né? Porque que eu me lembro, e o Marcos Rey, quando eu trabalhei na Boca, ele quase já não estava mais escrevendo. Já não estava mais lá, exatamente. Realmente, o Odi era o único, assim, que você lia que o roteiro tinha uma estrutura melhor. Não, que ele entendia de dramaturgia, né? Ele entendia sabia. de dramaturgia. Estou dizendo, os roteiros, em geral, você lia, eram muito bons. Assim, o roteiro mesmo da Dama da Zona era muito melhor do que o filme. Entendeu? Eu não sei quem foi que, em uma das entrevistas que a gente fez, então que eu fiz, eu nem me lembro mais, mas tem muito mais de 10 anos, mas que falava que, assim, meu Deus do céu, você pegava um roteiro do Odi, aí de novo, fica parecendo que é algum tipo de falta de respeito, mas você pegava um roteiro do Odi e pegava um roteiro do Castilini, por exemplo, e aí você via a diferença. Tipo assim, um você entendia, o outro você não entendia nem o que ele estava querendo, nem o português. Eu trabalhei com os dois. Eu sei disso, por isso que... E não é nenhum demérito. Está pegando os piores. Não, imagina. O Castilini também está no nível já. Eu já peguei roteirista, não vou falar o nome, que tinha que bater a máquina, o roteiro, porque era escrito à mão, e era mais fácil escrever outro do que entender a letra e. Cara, eu pegava mais ou menos a ideia e era mais rápido bater a máquina, uma outra história. Tem uma declaração do Odi, eu não me lembro agora, até eu estava conversando com vocês antes, assim, são as duas fontes que, pelo menos, são as melhores fontes escritas, né, escritas em áudio também, né, que existem sobre o Odi. É uma entrevista que ele concedeu para o Inimar Simões, lá atrás. Acho que essa entrevista, inclusive, ele fez durante as filmagens do Dama da Zona, que eu falei que essa entrevista, o áudio, as fitas delas estão no CCSP, são do acervo do Centro Cultural São Paulo, e que o Inimar usou no Imaginário da Boca. E depois, já uma entrevista muito posterior, que já deve ser 83, 84, sei lá, que já é na Filme Cultura. Se não me engano, é por Nuno César Abreu, um número da Filme Cultura, que é um especial sobre roteiristas, e que já é bem posterior, já quase na fase do explícito, ali batendo na porta. Mas o Odi tinha uma frase dele em um desses dois lugares, que eu acho que, se não me engano, era em um desses dois lugares, que ele tinha uma coisa genial, que ele falava assim: tem roteirista na Boca que ele se acha melhor do que o espectador que pagou lá alguns cruzeiros para ver o filme dele em algum daqueles cinemas dali, só porque ele é roteirista, quando, na verdade, ele é exatamente do mesmo nível que o baiano da construção, alguma coisa assim. A frase é quase isso. Estou fazendo algumas mudanças, mas é quase isso. Então, ele falava assim, olha... então, ele falava, tem alguns caras que, sabe, a maioria... Eu tenho tarimba, já estou nessa já há muito tempo, já estou escrevendo já há muito tempo, enfim. A gente conversava sobre isso. Inclusive... Eu estou vendo, tem um nome aqui, Zé Rafael, se não me engano,
O Zé Rafael foi que nos visitou lá na Cinemateca e que fez a dissertação sobre o Odi. Eu falei com vocês antes que tinha alguém fazendo uma dissertação sobre o Odi, sobre a fase catarinense do Odi, e se não me engano é ele. Eu estou reconhecendo ele pelo rosto aqui, não sei se é ele. Acho que é. Tá sem som, Zé Rafael. Não sei se ele está sem som. Eu tenho quase certeza que é ele. Agora ele está aparecendo para mim aqui, eu tenho quase certeza que é ele. Estou vendo aqui, mas eu não estou escutando mesmo e não estou vendo mas quase. Tá ajeitando o áudio ali? Tem problema não, mas enfim, eu não sei se ele defendeu já a dissertação dele, mas o Zé sabia até falar melhor do que a gente, mas enfim, o Odi já vinha desde lá de trás, da década de 50, em Santa Catarina ainda, quando ele participa de um experimento, enfim, chamado Círculo de Arte Moderna, e que é uma coisa que é meio sincrônica ali, tipo assim, que tem uma certa sincronia com os movimentos de arte moderna no restante do país. Por exemplo, se você pensar que a própria Cinemateca do MAN nasce em 55 e que o Museu de Arte Moderna é de 48, você vê como é que estava todo mundo em São Paulo, no Rio, ou em outros estados, mais ou menos sintonizado com o conceito de arte moderna, enfim, e passando por cinema também. E depois eu sei que eles montaram um cineclube lá em Florianópolis também, e o Odi participou disso. Ou seja, e tinha um jornal, que é o Jornal Sul, acho que é o Jornal Sul, tem uma dissertação também sobre o Jornal Sul, que é do grupo, que é do Círculo de Arte Moderna. E seja, tem essa fase de Santa Catarina, onde ele também faz teatro, depois tem Rio, São Paulo. No Rio, ele trabalha no Serviço Nacional de Teatro, aqui na Funarte, que infelizmente, até acho que a gente tem que falar isso aqui também, o prédio ainda segue interditado, porque estava em risco de cair. O acervo todo da Funarte está lá dentro. É um acervo de teatro riquíssimo, um acervo de cinema riquíssimo, o acervo do Pixinguinha de música está lá dentro, e você não pode consultar porque nem os funcionários podem entrar lá porque é por causa de risco de segurança. É um negócio inimaginável, né? Só aqui mesmo que acontece esse tipo de coisa. Mas, enfim, tem alguma documentação disso, desse trabalho dele. Ele trabalhou com o Pascoal Carlos Magno aqui no Rio também. E aqui no Rio também ele conhece algumas pessoas aqui já do mundo do cinema. Ele conhece o Jorge Lely, que foi um diretor que, apesar de que pouco filmou, tipo assim, não teve... Filmou muito documentário, pequenos documentários para o Instituto Nacional do Cinema, enfim... mas que, enfim, fez grandes longas, como Ameão Bicheiro, enfim, Mulheres e Milhões. Ele conhece o Lely, conhece o Saviano Cavalcante Paiva, enfim, conhece toda uma galera de cinema aqui, e que é a galera que estava numa efervescência cultural do Rio de Janeiro aqui na década de 50, que é extraordinária, né? Era a gente que estava começando a pensar cinema, começando a escrever sobre cinema, né? E um momento incrível, e isso se reflete lá em Santa Catarina também. Então, é um cara que, até o momento que, você vê, 79, quando a gente está falando de 79, por exemplo, no próprio filme, quem viu, o filme já é muito mais ousado do que Pornô Chanchadas de metade da década de 70. Ele já tem, por exemplo, No Frontal, que se você fosse falar coisa de alguns anos antes, era totalmente impensável. Você tinha que negociar com o censor, porque a galera hoje em dia, tipo assim, eu não sei a faixa etária das pessoas que estão nos assistindo, eu imagino que até muitas são muito novas ainda, mas enfim, a censura só acabou em 1988. Isso acabou formalmente, né? Tipo assim, não oficialmente. Acabou oficialmente, sim. Oficiosamente ainda continuou, ainda houve problemas. Então o cara tinha que negociar com o censor se ele ia exibir metade da bunda, se ele ia exibir um pedaço de uma nádega, um peitinho contra a luz, enfim. Tudo isso tinha que ser negociado. Então, quando você pega o Dama da Zona e compara até com produções anteriores, você já vê o quão mais ousado que é. E aí, alguns anos depois, você já tem o boom do sexo explícito. Mas o que fica patente, tipo assim, o que fica evidente é o quão ele sabia esses meandros do roteiro, tipo assim, ele sabia contar uma história, mesmo quando o resultado não saía exatamente como estava no papel, né? Por uma série de motivos, né? Seja por falta de dinheiro, tempo, preguiça, etc, etc, etc. A coisa que mais atrapalhava o Odi, realmente, ele era muito preguiçoso.
Isso não resta a menor dúvida. Deixa eu... Ele, de vez em quando, você falava, não, mas vamos fazer mais caprichado, mas não, vamos fazer. Tinha umas vezes que você até tinha que segurar. Ele falava, não, vamos fazer direito. Entendeu? Porque ele bobeava, ele fazia umas coisas, você falava, pra quê? E era preguiça. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou. Eu acho que o Zé Rafael conseguiu. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora estamos. Opa, que maravilha. Eu te escuto agora, eu te escuto. Que maravilha. Para mim é uma satisfação muito grande te rever. Fiz questão de vir para reencontrar Guilherme, reencontrar o Fábio, que eu já pude conhecer pessoalmente na época da pesquisa, né? Tem tempo já, tem bastante tempo. Um tempo no Rio de Janeiro, a gente se encontrou no CTAV, né? Foi bem CTAV e Cinemateca depois, acho que você passou para a Cinemateca também. Isso, exatamente. E é isso, a realidade é assim, com relação a isso que tu estavas falando, só para a título de informação, eu acabei de defender uma dissertação de mestrado, e ela já está disponível para quem quiser baixar no repositório da UFSCar. Foi o Otran que foi teu orientador? O Arthur e o Alessandro, sim, ambos. Ok. Foi o Alessandro Gamo, foi bem bacana, foi um processo bem rico, assim, desafiador. Eu estou num processo, enfim, estou fazendo um documentário sobre o Odi há algum tempo, o filme ainda não está completamente finalizado, está com questões de negociação de direitos ainda, mas muita informação já foi colhida com um monte de gente que infelizmente até não está mais aí também. Mas estou erguendo esse filme aos poucos, e o processo da dissertação foi muito interessante, a gente descobre muita coisa, né? Ao articular esses materiais históricos, sobretudo a entrevista do Inimar, que é central mesmo, como tu falaste. Que é extraordinária, né? Que é uma entrevista, tipo, eu acho que a gente falou do Inimar, eu não sei se você... eu te confesso, a última informação que eu tive do Inimar é que ele trabalhava no Senado Federal. Eu não sei... Eu não sei se ele mora em Brasília, se ele está vivo, eu não sei mais. Ele está. Eu mandei uma mensagem para ele um mês atrás e tal, e ele, acho que está em São Paulo. Porque a sacação do trabalho dele, de pegar determinadas pessoas e gravar as entrevistas que ele gravou, e de documentar determinadas coisas, por exemplo, durante muito tempo, o único cara a falar sobre censura no cinema brasileiro também foi ele. Com o livro dele, com o Roteiro da Intolerância, né? Exatamente. Então, é um cara que eu gostaria de ser... Eu não sei realmente nem qual é o trabalho dele no Senado Federal, mas é um cara que eu gostaria fosse muito mais citado, até academicamente, então mesmo... porque o trabalho dele é extraordinário. O Inimar é um cara extraordinário, né? Não menos do que extraordinário. Quando a gente vê o material bruto, só, digamos, vamos falar só do Imaginário da Boca. Não, mas o material bruto eu já ouvi. O material bruto é inacreditável. É inacreditável. De todas as entrevistas, ele faz umas 15, 16, 17, 18 entrevistas com atores, com produtores, com críticos, com técnicos, né? E ele tem todo tipo de conversa ali, e ele vai conseguindo aos poucos. E a minha interpretação é essa, com o Odi ele teve o privilégio o Odi deu vontade no Odi de falar também, e é uma conversa de quase 4 horas. Exatamente, eu até comentei com eles antes, se não me engano a entrevista do Inimar totalizava quase 4 horas. Eu acho que eram quase 4 horas de duração. São 3 fitas. São 3 fitas, E, cara, tipo assim, a gente sabe disso, tipo assim, naquela época, gente, esse cinema era tratado que nem lixo. Tipo assim, você vê a recepção crítica desses filmes, era muito ruim. Era muito ruim. Quando você pega os jornais da época, você via, por exemplo, a recepção crítica a Pornô Chanchada, a Kung Fu, a Faroeste Italiano, podia ser do Sérgio Leone, tá? Não tinha coisa, tipo assim, era toda péssima. Tipo assim, pau, péssima. Né? É pau tá o tempo todo. Pau o tempo todo. É bola preta, é bonequinho saindo do cinema. E hoje em dia, algumas coisas assim, com o passar dos anos, algumas coisas você aprende até conversando com os críticos da época e coisa e tal. Tinha muita gente que sequer viu os filmes, porque não tinha cabine de pornô chanchada. Não existia cabine de pornô chanchada. Não é que nem um estúdio que tinha dinheiro para botar a cabine para o crítico ir lá assistir e escrever. Não existia isso.
Então tinha críticos, tipo assim, eu sei porque eu já ouvi isso da boca de críticos importantes, tipo assim, não vou dizer o nome, porque, coitado, inclusive gosto muito das pessoas. Mas olha, porra, eu ia para o Meyer, ou para o Bangu, ou para Bangu, para ver o filme, eu digo assim, olha para minha cara, né? O cara escrevia 2, 3 parágrafos ali, desancando o filme, e que podia ser a crítica sobre qualquer filme do mundo. Podia ser qualquer coisa. Mais uma pornô chanchada de baixo nível, com som ruim, com não sei o quê, para lá, tchau. Um abraço, entendeu? Não tinha esse tipo de coisa. Ninguém ia ver Kung Fu. E isso não bastasse, uma outra coisa aqui também, já enveredando para o outro caminho, peço perdão também, mas enfim, mas acho que já é interessante falar, o quão difícil é você também, e até tirando um pouco do peso também em cima da crítica, né, mas que tem uma boa parte de culpa também, porque muita gente copiava também textos que saíam na CAE, que saíam na Bianco e Negro, coisa e tal, que na época você não tinha acesso aqui no Brasil, então os caras copiavam descaradamente, elogiavam o que era elogiado lá fora, e o resto, o que era malhado lá fora, malhava aqui. Isso é brasileiro, então, cinema novo, o resto, tchau. Um abraço. Pau. Não bastasse isso, os filmes eram vistos da pior maneira possível. Hoje em dia você vê um arquivo aqui em MP4, aqui no cineclube de vocês provavelmente estão vendo uma cópia melhor do que muitos cinemas exibiam na época. Você tinha, muitas vezes, laboratórios deficientes, o cara fazia já o serviço já no final de semana, no laboratório, já para pegar o último banho. A projeção nos cinemas é uma coisa medonha, com uma luz já detonada, uma projeção escura. E isso, quando você começa a conversar então, com os projecionistas, é pior ainda. Tipo assim, eu sei porque eu já falei com muito projecionista, técnicos de exibição, até como é o nome no sindicato deles, e vários, não estou falando de 1 ou 2, não, falavam para mim, olha, pornô chanchada, faroeste, Kung Fu, quando o filme estreava, a gente estudava o filme. Eu falei, o que é estudar o filme? Não, a gente viu o seguinte, quando tinha a cena do tiroteio, quando tinha a cena da luta e quando tinha a cena da sacanagem. O resto, a gente fala assim, cara, isso aqui a gente pode cortar. Iam cortando na cópia. Iam adaptando a cópia. Porque, mas por que vocês faziam isso? Eu falei assim, cara, na sexta-feira eu tinha um forró lá em Realengo. Então, eu não podia chegar atrasado no forró. Então, o filme tinha que durar 1 hora ali de duração, 1h05, por aí. Então, não bastasse. Então você criava projectionist cuts, né? Tipo assim, não é um director's cut, é um projectionist cut. Com cópias que iam ficando retalhadas ao longo do tempo. E isso acontecia. Né? E que, de novo, é uma coisa que, historicamente, no cinema brasileiro, a gente, seja academicamente, ou então seja nos estudos, tipo assim, a gente, inclusive até a própria classe também, a gente sempre focou muito em produção, né? E falou pouquíssimo de distribuição e de exibição. Isso até na questão de negócios também, né? Ou então, como fala o personagem do filme, business, né? No business. No business, tipo assim, você vê, por exemplo, os casos do cinema industrial paulista, coisa e tal, que foi o quê? Focaram na produção e esqueceram distribuição e exibição. Quem é que vai distribuir? Entrega para a Colômbia. Mas eles são americanos, tipo assim, você está dando galinheiro para japoneses. Tudo bem. Enfim, mas isso é um pequeno grande parênteses, que eu acho que é interessante falar. E vamos voltar ao Odi, a Dama da Zona, desculpa. Voltando ao Odi, a gente vê também que nos filmes, né, tipo, E Agora José, ele fala, ele tenta alfinetar isso, a questão da tortura. Também fala sobre a filha de Calígula, ele joga umas farpas na Embra Filme, ele fala sobre... Tem essas questões que até na Dama da Zona também ele fala sobre... O cinema nacional é só zoom, né? Fica uma autocrítica brincalhona, mas às vezes ele também pega... Ele vai além com... Essa frase é inesquecível. A Zoom é a punheta do cinema brasileiro, que eu acho que ele fala que é algo parecido. Isso é bem Odi. E era um grande frasista, né? A gente tem essa impressão. Ao assistir os filmes, a gente vê as frases e ao ver as entrevistas, a gente também as vê, né? Mas eu acredito que, tendo convivido com ele, o Guilherme deve lembrar de outras coisas. Ele tinha umas frases que resumia assim muito... Algumas pessoas não gostavam das frases, evidentemente, porque às vezes ele resumia a pessoa numa frase só e funcionava. Mas a Thaís falou uma coisa interessante, Guilherme. Você começa a trabalhar com ele num filme muito barra pesada dele, né? Que é o Tortura do Sexo e Agora José. E que é um filme, até que se você for comparar com um filme muito mais famoso,
uma comparação muito óbvia, né, que é o Pra Frente Brasil. É a mesma história, é o mesmo argumento. Mas aí que eu estou dizendo, de repente o filme ficou, a realização é tão assim precária que as pessoas não percebem isso. Mas você lendo o roteiro, é a mesma história. O roteiro é a mesma história. Um cara que é preso por acaso, é o mesmo roteiro. Mas evidentemente que ficou uns policiais de quinta categoria, uma prisão, uma tortura toda muito precária. Então nem a censura percebeu. Entendeu? Mas eu acho isso muito explícito, assim, a ideia, só que tem umas cenas de sexo no meio, né? No final, mas quer dizer, eu fiz o filme, o roteiro era o máximo. Quando eu li o roteiro, eu achei incrível. Assim, super na época, eu era moleque, obviamente, naquele momento muito anti-ditadura. Eu fiquei felicíssimo de ser o meu primeiro filme, um filme assim tão ousado. Mas eu reconheço que depois que o filme ficou feito, ninguém nem percebeu a ousadia do filme, embora esteja lá. A gente percebe mais hoje do que na época, estou dizendo. A censura nem cortou nada e nem percebeu nada. A gente olhando isso hoje em dia é estranho, né? Como não percebiam. É igual o Extremos do Prazer, do Carlão, que também vai nessa linha de crítica, mas colocam uns peitinhos, né, no meio e passou. Aí eu falei sobre essas questões, né, das frases e tal, porque ele também demonstrava bastante isso, né? E agora, José, isso fica muito claro, que é sobre a ditadura, sobre tortura. E como era essa relação do Odi com a ditadura militar em si? Olha, eu acho que era como todo mundo, não, assim... Engraçado, eu não consigo ver nele uma diferença do que a gente vivia naquela época. A gente era todo mundo contra a ditadura, mas, ao mesmo tempo, a gente estava ali na boca do lixo, sobrevivendo, e a gente dependia da censura, da dona Solange, e não sei o que lá mais, e funcionava um pouco assim, entendeu? Eu me lembro que tinha um cara que era um diretor da censura que ia no churrasco na casa do Davi Cardoso. E ajudava os filmes do Davi a ter um pouco mais de sacanagem do que o filme dos outros. Mas isso era como funcionava. Compreende? A gente também não pegava bandeira para vamos derrubar a ditadura, nada disso, porque também não tinha ninguém pegando. A ditadura acabou caindo um pouco por si só, porque ela foi apodrecendo, era tão mal administrada que foi apodrecendo. A própria censura foi apodrecendo com o tempo, certo? Tanto que já tem coisa nesse filme do Odi que não tinha 2, 3 anos atrás. Atrás, digo, do filme, certo? Essas coisas foram acontecendo realmente durante todos os anos 80. A ditadura foi apodrecendo. Tem um próprio Nu Frontal da Marlene Silva, que seria impensável alguns anos antes, assim, não teria condição de ter aquilo. Às vezes é difícil saber se passou com isso no cinema, porque os filmes eram cortados para passar no cinema. Então tem muito filme que você assiste hoje com cópias que estão com as cenas que eram cortadas no filme. Porque alguns cortavam direto do negativo, Só mas outros não, cortavam na cópia. Você tinha 15 cópias. Exatamente. Até para falar para as pessoas, Guilherme, que eu acho que agora cabe até uma explicação aí. Eu não sei quantas pessoas daqui já viram um filme em película. Tipo assim, quando eu falo ver, eu não estou falando em cinema, né? Eu estou falando ver uma cópia do filme em película. Se você tem um filme, vamos botar um filme como A Dama da Zona, a cópia dele teria 4 ou 5 rolos, tá? Rolos grandes, de 600 metros. Vamos chutar que tivesse 5 rolos, vai lá. Então, se o corte não tivesse sido feito no negativo, e por acaso até já vi cortes que não foram feitos em negativo, em cada uma das cópias onde o filme, para onde o cinema fosse, para onde o filme fosse lançado, em cada cinema para onde o filme fosse lançado, os cortes teriam que ser feitos manualmente na cópia. O cara tem que chegar lá em determinado frame, o sensor ia falar, olha, eu quero esse trecho aqui fora. Vai lá.
ia-se lá cortava, ou seja, você ficava com literalmente latas de cortes de filme, tipo assim, de filmes cortados. E fosse isso o filme brasileiro ou fosse o filme estrangeiro. Agora, uma coisa também que eu acho que deve ser dita é o seguinte: os censores dessa época, eles não primavam muito pela inteligência, né? Tipo assim, não sei se tem parentes de censores nos vendo, mas eles não eram pessoas das mais brilhantes. Com o final, mais para o final da censura, você passa a ter pessoas com nível cultural. A própria Dona Solange, a famosa Solange Tesourinha, né, homenageada. Tem uma música do Léo Jaime, que acho que o Léo Jaime pegou o Roxane do Polícia e transformou Solange, Solange. A própria Dona Solange, ela era formada em História pela Unicamp, era professora de História, tinha uma jogada dessa. Antes, você vê até mesmo pelo parecer dos censores. Se alguém experimentar, pegar um certificado de censura, pegar um anexo, e para ver o texto com a motivação dos cortes, é uma coisa estarrecedora, tipo assim, porque são erros de concordância e ortografia grotescos, tipo assim. A gente não tinha o menor conhecimento. Se você pegar lá atrás, por exemplo, ainda no governo Vargas, por exemplo, o Augusto, que foi zagueiro do Vasco, ele era censor. Foi indicado, colocaram ele lá dentro, pensou, vai lá, vai ser censor. Pronto, aí virou censor. Ele é jogador de futebol. Nada contra os jogadores de futebol, não é isso, mas muito pelo contrário, mas inclusive sou vascaíno, igual a você. Mas só que, gente, a gente não tinha, até porque quem tivesse algum tipo de preparação, provavelmente não ia querer o cargo. A gente teve algumas exceções, por exemplo, Vinícius de Moraes foi censor. O Vinícius lá atrás, antes de ser o Vinícius de Moraes, foi censor. Só que a maioria, o nível é muito ruim, muito ruim. Depois você passou a exigir concurso, eles se aposentaram como policiais federais, etc. Mas antes, não. Teve um diretor da censura, inclusive, que era serviço de primeiro, a primeira é CDP, depois DCDP, que era Divisão de Censura e Diversões Públicas. Teve um que foi preso por estelionato. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas foi preso por estelionato depois. Então, o nível era tenebroso, né? Então, não sei até que ponto o cara fosse pegar determinadas malícias políticas ou coisa, ainda mais sabendo que é um produto que vinha da boca, né? Tipo assim, aqueles caras fazem sacanagem, não sei o quê, entendeu? O Roberto Farias, teoricamente, estaria mais visado. Eu pensei, não, é o Davi Cardoso, que faz o churrasco lá com a gente, coisa e tal, vai ter um peitinho, uma bundinha e é isso, né? Talvez isso ajudasse, entre aspas. Eu acho também que nesse momento que eu trabalhei lá na Boca, a própria ditadura estava percebendo que estava apodrecendo e ela foi abrindo um pouco, até porque, no fundo, assim, a mensagem política do E Agora José não é assim tão revolucionária que vai derrubar algum governo, entendeu? Então, acho que era um pouco por isso. Mas aí agora, José, eu me lembro que conversando com você, isso, nossa, 1 milhão de anos atrás, eu me lembro que você chegando na Boca, você ficou surpreso com muita coisa, e que, tipo assim, num filme que era, enfim, que tinha o Davi, produzido pela Dakar, enfim, os conceitos de ordem do dia, eram coisas meio alienígenas ainda, né? E que as pessoas ficaram encantadas com você porque você chegou e trouxe uma certa organização, uma certa lógica para aquilo ali. A gente até falava... Eu tinha estudado como era cinema no resto do mundo e achava que lá na Boca era igual. Então eu cheguei achando que tinha a ordem do dia, que tinha um monte de coisa, e eles nunca tinham ouvido falar. Mas quando ouviram falar, ficaram muito contentes. E o Davi não estava acostumado a saber o que ia rodar no dia seguinte. Entendeu? Então ele ficou felicíssimo. Aí já queria até que eu adiantasse mais. E aí eu falei, calma, também vamos devagar. Era por isso que o Cláudio Cunha gostava de filmar na ordem, como você falou antes. Não, isso de filmar na ordem, eu acho que aí não era uma questão de gostar, é que ele não conseguia, não sei, eu nunca vi isso, mas o Carlão que me contou. Mas ele não conseguia se não fosse na ordem cronológica. Aí eu não tenho a menor ideia, porque eu ao contrário, eu sou um diretor que eu filmo tudo completamente fora da ordem cronológica, até a própria cena. Então eu não sei como é que funciona. Agora, por exemplo, no Dama,
quem é acreditado como... Eu consegui ver os créditos do filme, pelo menos revi os créditos. Uhum. E é muito bacana você ver nomes ali, que tem alguns nomes que viraram quase lendas da boca, né? Renato Greck, enfim. E tá lá, quem fez o seu papel no Dama foi o que a gente comentou anteriormente, que é o nosso bate-papo aqui, que antes a gente conversa rapidamente aqui para saber se está tudo ok, foi o Alessandro Comisso. Isso. E que também já vinha o Comisso, se não me engano, eu acho que ele era sobrinho do Adoni Fragano. Isso, exatamente. Na verdade, eu fui fazer o Agora José porque o Sandro estava fazendo um filme do Adoni. E não podia fazer. Claro. Mas ele provavelmente também já trouxe um pouco mais de técnica para aquela loucura toda, não? Porque já vinha de uma família já que conhecia cinema, já... Ou não também? Você acha que não? Não, eles estavam acostumados a fazer de outro jeito. Eu tinha estudado como era na Veracruz, como era não sei o que mais, entendeu? Mas não era, a boca era tudo meio diferente. Entendeu? Não era organizado. Não. Eu trabalhei com o Sandro depois, no Palácio de Vênus. Palácio de Vênus. Que eu acho o grande filme do Odi. Tipo assim, eu acho que dos filmes que ele dirigiu, acho que talvez seja o melhor. Foi o mais caprichado, sem dúvida. E foi um filme que a gente fez ele caprichar um pouco, o produtor era muito em cima, entendeu? Eu não revejo há muito tempo, mas sem dúvida foi o filme que deveria ser o melhor filme dele, dos que eu fiz, pelo menos, era o Fêmea do Mar. Mas Fêmea do Mar ele já começou trocando todo o elenco por um elenco equivocado, e depois as filmagens também foram muito confusas. Mas o Palácio de Vênus, não. O Palácio de Vênus foi feito mais direitinho, foi o filme mais caprichado. Tem uma coisa que eu acho curiosa aliás, duas coisas do Fêmea que eu acho interessante. Eu me lembro que foi uma história que eu não sei se foi você ou Portioli, alguém me contou que era o negócio da montagem da grua. Quanto tempo que demora para montar a grua aqui? Demora 2 horas. Aí no alto daquela pedra lá, demora 4, 5 horas. Isso era o famoso plano para depois do almoço. Eles sempre inventavam um plano depois do almoço complicadíssimo, ele ia tirar uma soneca e mandava eu acordar ele só depois que o plano estivesse todo pronto. E aí ele botava zoom, com grua, com daqueles que tinham que ficar fazendo horas. Aí ele tirava uma soneca e voltava só quando a gente tinha resolvido o problema. Era sempre, o Portioli já olhava e falava, vem o plano. E uma coisa também que eu acho curiosa... Cada filme tem um, né? É só procurar. Exatamente. Os filmes, E, olha, tem vários, né? Se você for procurar aqui no Rio de Janeiro, tem muitos também. Enfim. Mas uma coisa que eu acho curiosa, até talvez o Zé possa adicionar aí também, é que o Fêmea ele vai rodar em Florianópolis, né? E parece que a ideia que eu tinha, até mesmo quando você vê a entrevista a entrevista do Niemeyer, ele tinha uma relação meio conflituosa com Florianópolis, né? Uma coisa meio parece uma relação meio que de amor e ódio, né? E a volta dele, tipo assim, até, enfim, ouvindo das histórias que Guilherme e de outras pessoas que trabalharam na Boca falando, tipo assim, primeiro que até de você ter problema com ar puro de lá, né? Tipo assim, tipo assim, não, bota o Odi numa garagem, tipo assim, se vocês dois pudessem falar um pouco disso, acho que ia ser legal. Porque olha, eu acho curioso isso. É uma cidade que... Existe uma... Quando a gente fala do Palácio e do Fêmea, tinha uma coisa que eu acho que ajudou, que aí depois atrapalhou, quando nós fizemos o Palácio de Vênus, o Odi tomava um remédio, que eu não sei exatamente o que é, mas que a mulher dele ficava em cima de mim, e eu que era responsável por ele tomar sempre o remédio, e deixava ele muito menos preguiçoso. Quando a gente foi filmar o Fêmea, ele não estava tomando mais esse remédio. E realmente, estou dizendo, o Fêmea foi um filme que a equipe meio pegou para tocar, porque o Odi estava no extremo da preguiça
E só para você ter uma ideia, a gente tinha saído da Boca para fazer um filme que se passava numa casa na beira do mar, e quando chegamos lá, o Odi tinha escolhido a casa de um amigo dele que não era na beira do mar. Era atrás do morro. E como ele tinha feito um trabalho ele já tinha cometido isso quando a gente filmou o Palácio de Vênus. Ele tinha escrito um roteiro que tinha, eu acho que 12 quartos, e ele arrumou uma casa que tinha 3. E aí eu fiquei responsável por transformar os 3 em 12. Então as pessoas não percebem isso, mas de vez em quando a porta do banheiro quer entrada, de vez em quando coisa, né? Assim foi criando. Quando ele chegou lá em Florianópolis, ele tinha resolvido que eu ia colocar o mar lá na frente de uma casa que não tinha o mar. Eu falei, não, isso vai ser um inferno astral. A gente vai filmar numa casa do mar. Isso foi verdade. Aí ele virou para mim, para o Portioli, e falou, então vocês arrumem uma casa. E nós arrumamos a casa, era bárbara. A casa era uns 2 ou 3 quarteirões da casa original, que ele tinha escolhido. Mas era na frente do mar. Uma casa linda, que o cara emprestou de graça para gente. Entendeu? Mas foi a gente que pegou e fez. Nós vamos filmar naquela casa. Entendeu? Porque ele estava no cúmulo da preguiça. E aí ainda aconteceu isso de reaparecer um filho dele, que ele não via há mais de 30 anos, com 2 netas, que eu acho que ele nem sabia que tinha. E que aí ele ficava, toda vez que as netinhas apareciam, ele ficava babando. E a gente achava engraçadíssimo, porque o discurso do Odi era exatamente o contrário do que a gente estava vendo, entendeu? Mas o Fêmea foi todo feito um pouco assim, meio na equipe obrigando ele arrumava os planos depois do almoço, mas o resultado eu achei que era para ser muito melhor, o roteiro era muito melhor. Entendeu? O roteiro era melhor que o roteiro de Teorema. Ah, olha só. Entendeu? Era muito parecido, mas era melhor que o roteiro de Teorema, porque o roteiro de Teorema não é bom. Agora, uma coisa, a escolha do Jean como ator... Péssimo, era o Antônio Fagundes. Era para ser o Antônio Fagundes. Eu viajei para fazer um filme do John Doe, quando eu voltei tinha virado o Jean Garret. Eu falei, eu não acredito. Eu larguei o filme do John Doe no meio para fazer esse filme, que era em Florianópolis, com o Antônio Fagundes, com a Helena Ramos, e tinha mais uma atriz que eu esqueci o nome. E quando eu cheguei, quando eu voltei, era o Jean Garret. Entendeu? Todo mundo ficou chocado. E a relação dele com o Jean? Porque eu me lembro não, o Jean era um amor de pessoa. E não digo isso, não. Porque eu me lembro essa última entrevista dele, que, como eu falei, acho que foi da Filme Cultura, que eu acho que é com o Nuno César Abreu. Ele dava uma alfinetada no cinema do Jean Garret, que ele falava que era cinema casa e jardim. Ele dava uma estocadinha. Esse é o Cury. Fala sobre o Cury. Que é cinema casa e jardim. Do Cury ele falava várias coisas. Ele adorava falar mal do Cury. O Jean foi super bacana, não atrapalhou nada, mas estou dizendo, mas não era o ator para fazer aquele personagem. Entendeu? Aquilo lá era inviável, compreende? A Neide Ribeiro se esforçou muito para parecer mãe, mas a Neide Ribeiro era uns 3 ou 4 anos mais velha que a Aldine. Entendeu? A Aldine fez tudo para parecer uma menininha de 15 e a outra ficou fazendo tudo para parecer mais velha, mas não era. Isso tudo acaba comprometendo o filme, de certo jeito, entendeu? Mas era para ser um filme muito mais bonito, inclusive, porque o cenário era deslumbrante, mas com os atores certos. E a Neide Ribeiro, ela já falou em vários lugares que ela detestava o Garret, né? Mas aí vamos dizer, isso daí de você gostar ou não gostar do ator é indiferente. Ela foi e fez o trabalho dela o melhor que ela pôde fazer. Mas a gente achava que não era o ator certo, entendeu? Só porque ele namorava naquela época a Aldine. Mas foi uma escolha de preguiça.
Uma escolha de preguiça, porque assim, ele pegou a Aldine, aí vou pegar o namorado da Aldine. Ele é um Jean Garret, então leva o Jean Garret. Jean Garret foi. Entendeu? Mas é só ver o filme que você vê que não funciona. O Jean Garret não era. Não estou brincando. Quando eu fui para fazer o filme do João, eu voltei na véspera de ir para Florianópolis, porque eu já tinha deixado tudo pronto. E eu só fui fazer o filme do João Du, porque na realidade o filme do João Du atrasou. E aí eu falei, não, eu vou fazer o do Odi. E eu fui, era o Antônio Fagundes. Aí quando eu voltei, o filme do João Du era ali em São Lourenço. Quando eu voltei, era o Jean Garret. Entendeu? Não sei o que aconteceu, porque eu não estava aí, mas todo mundo estava... Mas era assim, infelizmente. Eu acho que isso aí é que acabava estragando, que não aconteceu no Palácio de Vênus. Tirando a história da escola, dele ter arrumado uma casa que não servia, mas era uma casa boa, grande, bonita, e deu para quebrar o galho a questão dos múltiplos quartos, entendeu? Mas ele fazia isso. Agora, uma coisa que é curiosa, que tanto no Dama quanto no Fêmea também, no Palácio de Vênus, enfim, como dos filmes que ele dirige, você sempre tem personagens femininas super fortes, né? Mulheres independentes, enfim, verdade. Que é uma coisa que enfim, o cinema da Boca a gente sabe e refletia como é o brasileiro até hoje, tipo assim, homofóbico, machista, etc. Mas os personagens femininos que ele criava, tipo assim, se você for ver também no restante do cinema da Boca, não são tão fáceis de você encontrar. Né? Você, por exemplo, dá um protagonismo para Marlene Silva, que é uma prostituta, e ela mesma fala, tipo assim, não, olha, ninguém paga minhas contas, sou eu faço o que eu quiser aqui. Não, eu vou precisar de cafetão para quê? Você vai tomar um pedaço do meu dinheiro? Eu lembro que tinha umas falas desse tipo. Absolutamente certo, Fábio. Estás absolutamente certo. Falta uma análise dos personagens femininos nos filmes do Odi, sem sombra de dúvida. Porque vai ficando enterrado... Mesmo nos filmes de sexo explícito, tá? Mesmo dos sexo explícito, exatamente. Porque vai ficando enterrado, de novo, sobre aquela coisa do preconceito. A Boca é machista, a Boca é homofóbica, coisa e tal. Tipo assim, é claro, tem zilhões de filmes, a gente podia ficar aqui o tempo todo falando de filmes homofóbicos e machistas da Boca, porque o Brasil até hoje, em 2022, imagina décadas atrás. Mas o cinema dele, tipo assim, eu nunca vi nenhuma menção a falar disso, tipo assim, de como ele construía personagens femininos fortes e independentes, que acho que tem algum momento do Dama, inclusive, que é assim, para que serve homem? Assim, não serve para nada. Inclusive, o personagem, eu não lembro o nome da ator agora, é o que faz o marido da Marlene França no Dama, que ele é um bêbado imprestável, né? Tipo assim, não sei, a única coisa que ele faz durante o filme é uma merda, no final, que é matar ela, só. Né? Então, os personagens femininos são muito mais interessantes e muito mais fortes que os personagens masculinos. Né? E que é uma coisa muito interessante, vindo de um... E detalhe, sempre tendo uma visão muito interessante das prostitutas e coisas, e vindo, que a gente até comentava antes, de um cara que cursou seminário, né? Que foi seminarista, né? E que até... eu acho que ele não chegou a concluir. Não sei se o Rafael que ele não chegou a concluir. Ele abandonou. Ele abandonou, né? Mas, enfim, é uma figura muito interessante, cara. Tipo assim, eu acho que a figura é tão cheia de contradições e de coisas que é a figura das mais interessantes da brasileira. Ainda bem que agora, pelo menos, alguém pegou na academia para estudar e para trazer de volta, né? Tipo assim, porque, enfim, dá muito pano para a manga, né? Dá mais pano para a manga do que muita gente... Eu achava também as atrizes da Boca muito melhores do que os atores da Boca. Com certeza. Sim, né? E o Odi sabia usar isso. Claro. Entendeu? A verdade é essa. Era mais fácil atrizes melhores do que os atores. Não sei por quê, não sei te explicar por quê. Mas os atores, em geral, eram muito canastrões e as mulheres eram melhores. Porque... Eu acho que o Odi, o Garret e o Carlão faziam muito bem isso com as personagens femininas. Sim. Mas o Odi ainda tinha
problemática, assim, com a visão de hoje em dia, né? Falar sobre incesto, Claro. traços de zoofilia, coisas que no Carlão a gente já não vê muito isso e tal. Mas esses três, eu acho que eles desenvolviam bastante a mulher como personagem forte, né? Apesar de estar naquele ciclo. O Carlão, pelo menos, me alega que depois, tipo assim, teve determinado momento também que eu sei porque eu vivi isso, tipo assim, não se falava muito do Carlão. E o Guilherme também sabe disso. Tipo assim, teve um momento da carreira do Carlão que o Carlão tinha porta aberta em Roterdã, coisa, mas também, em determinado momento, a crítica brasileira tratava ele como um cineasta interessante, que veio da boca, coisa e tal, mas chega num determinado momento, na década de 90, que ele ressurge com força total. Que as pessoas voltam a falar dele, ainda bem que não foi só depois da morte dele. O Carlão já é um cara muito querido e respeitado aqui antes de falecer. Mas agora, um cara como o Jean, então, cara, o Jean como faleceu cedo, então, porra, e o Jean ainda foi para o sexo explícito depois, que também não ajuda a carreira de ninguém para receber estudos acadêmicos e coisas afins, né? Tudo bem, o Odi também foi, que prejudica também, mas o Jean ainda morreu muito, muito jovem, né? O Carlão, pelo menos, ainda teve esse reconhecimento, né? Claro, todos fizeram coisas problemáticas. A gente falava antes aqui. Por exemplo, você falou acho que foi você, Thaís, que falou que ele sempre fazia aquelas estocadas no cinema estatal, então na Embrafilme, coisa e tal. Do Senta no Meu, que eu entro na tua, num dos episódios, que é com o Germano Vesani, que é um ator aqui acho que ele é carioca, se não me engano, que ele é namorado da Heloína, que fazia os Leopardos aqui no Rio de Janeiro, enfim. Ele é um ator que cresce o pau na cabeça dele, literalmente um pau cresce na cabeça dele da noite para o dia. E o pau começa a crescer na cabeça dele quando ele está dentro do escritório dele, ele olha para o meio da rua e vê o nome da Embrafilme, que é o escritório da Embrafilme que tinha em São Paulo. Aí ele olha, puta que pariu, Embrafilme, não sei o quê, começa a crescer o pau na cabeça dele. Então ele sempre tinha essas estocadas, sempre. Sempre. E aí, o outro que realmente é quando ele já, naquela parte, aquela fase agônica da boca, né, que já é o que a gente também falava antes aqui um pouquinho, né, que já quando você não tinha mais como competir sobre nenhum aspecto com o cinema americano, com nada, você não tinha mais espaço nos cinemas, que a boca parte para a zoofilia e enfim, todas as armas já tinham sido depostas, já não tinha mais com que brigar. E aí você parte para soluções extremas, pedofilia, zoofilia, enfim. E que aí o Odi faz, por exemplo, Mulheres Taradas por Animais, mas até mesmo no Mulheres Taradas por Animais, você, em algum momento, você ainda pega lá a inteligência dele em determinados momentos do filme. E como ele está se autoparodiando, ele sabe exatamente, tipo assim, porra, cara, o que eu estou fazendo? Ele tem a perfeita noção do que ele está fazendo, qual que é o público dele, quem está assistindo aquilo ali, e que é uma coisa que, na época, tipo assim, é muito difícil, até mesmo para outros cineastas de outras vertentes, cinema novistas também, né? Enfim. Ele tinha uma boa autocrítica e vamos dizer, ele não era tão cego de achar que aquilo era tão maravilhoso. Isso, com certeza, ele tinha. Que eu sabia que não é high art, mas tipo assim... Não vou dizer que ele não se levava a sério, ele se levava a sério, mas ele sabia também não se levar a sério um pouco. Fazer o melhor dentro das condições que eu tenho, mas sabendo, estando perfeitamente ciente das limitações. Ele sabia. E algumas vezes tendo até uma posição, que você pega algumas declarações dele, tipo assim, uma posição até em determinados momentos elitista. Que ele pega e fala assim, pô, eu sou... Tem alguma entrevista dele que ele fala assim, porra, é difícil você achar um homem inteligente no Brasil, um homem culto. Ele fala alguma coisa dessa, não vou lembrar em qual entrevista. Que ele manda uma dessa. Ele manda uma dessa. Ele manda uma dessa. É um pouco Nelson Rodrigues da boca. Mas aí, depois do Fêmea do Mar, você faz Palácio, você faz Fêmea, e depois o último filme que você fez com... depois do Fêmea... Foi o de episódios. Foram 2 filmes de episódios que a gente fez um atrás do outro. Noite das Taras? Não é Noites das Taras, eu não fiz. Pornô você fez? Pornô e Aquitarados. Aquitarados. Aquitarados que eu quero lembrar. Eu fiz esses 2 na sequência, na realidade. Na realidade, foi filmado quase como um filme só.
E o pornô que tem o famoso episódio do gafanhoto. Né? Do gafanhoto, do gafanhoto. Fala sobre isso, você foi encarregado de ficar com gafanhotos. Esse filme foi uma loucura, assim, porque... como é que eu vou falar? Esse filme foi muito... A gente filmou, eu acho que a gente filmou 48 horas seguidas. O John Doe foi enrolando tanto, aquele problema daqueles espelhos e tudo aquilo foi virando uma enrolação que não acabava mais e o filme não rodava. E um dia o Davi Cardoso ligou para mim, nem para o John Doe, que era o diretor, ligou para mim e falou assim, o filme acabou. Eu falei, não acabou, a gente rodou só metade do roteiro. Eu falei, não, eu voltei do laboratório, eu assisti, o filme está pronto. Aí eu cheguei para a equipe e falei, aí a gente não dormiu, a gente virou à noite, foi até o seguinte, até acabar. Mas aí a gente sentou e combinou, John Doe não atrapalha, o Guilherme resolve a continuidade, a coisa do espelho é assim, porque era um inferno filmar naquela casa. E já estava eu, Portiolli, todo mundo cheio, entendeu? E tinha o gafanhoto, que já estava quase morrendo, já não dava mais. E uma cama que todo mundo não, eu e o Portiolli batia a cabeça na cama o tempo todo, não sei porquê, o resto ninguém mais batia. Mas eu e o Portiolli batia o tempo todo. Enfim, foi um filme que, assim, realmente, depois as pessoas adoraram, mas eu acho que quando a gente fez, a gente achou que era a maior droga. Porque foi todo filmado de um jeito assim confuso, entendeu? Mas depois a confusão funcionou. O filme é bom, né? A confusão funcionou, porque aqueles espelhos eles não davam, eram de quinta categoria, então dava dor de cabeça de olhar naqueles espelhos. A gente tinha que ficar trocando os espelhos de lugar, porque não tinha efeito especial. O efeito especial era levar tudo para outro lugar para refletir no espelho que o cara tinha visto no outro. O inteiro foi feito assim. E o John Doe ficava perdido no eixo. Entendeu? Aí, como o Guilherme cuida do eixo, você fala para os atores, o John Doe dirigia os atores, o Guilherme cuidava do eixo, o Portiolli fazia a fotografia, e ninguém dava palpite e só rodava. Aí a gente rodou o roteiro inteiro. Fomos embora. Só para fazer... perdão, Thaís, desculpa. Completo, por favor. E o pasteleiro? O Felipe está falando aqui, minha banda tem uma música para o pasteleiro. Não, o pasteleiro foi mais divertido porque era com o Davi. O Davi já ao contrário, o Davi era um diretor super competente, assim, para fazer o arroz e feijão na perfeição. O Davi já era completamente objetivo, completamente resolvia as questões, era o contrário do que foi com o John Doe, entendeu? O Davi dizia, então o pasteleiro me lembro que não foi foi bom, foi fácil de fazer. O gafanhoto está com uma cópia excelente e o pasteleiro é uma cópia horrenda. Assim, para mim, dos que eu já vi, só não perde para... Está empatado com a mulher que colocou o pasteleiro está no pornô. É que eu depois, como eu fiz os 6 filmes juntos, eu nunca sei qual que está num episódio, que está num, qual que está no outro, porque não tinha... O pasteleiro está no Aquitarados. Aquitarados, Então é o pornô que deve estar com uma cópia melhor. Mas, teoricamente, deveriam ser iguais. Eu não sei te dizer por quê. Porque as duas foram feitas juntos e ficaram prontos juntos. Então, a qualidade deveria ser exatamente a mesma. Mas talvez um tenha, não sei se um ficou mal guardado, não sei te dizer essa diferença. Porque a gente até comentava isso antes também, mesma coisa, a tonalidade do pasteleiro é típica de degradação do suporte e que tende para o magenta, então para verde, tipo assim. Então, o filme todo tem uma tonalidade lilás e algumas cenas já ficaram tão escuras que você não consegue ver mais nada, né? Você só vê um borrão, né? Tipo assim, você só não vê mais nada. E é uma pena, né? É uma pena. Não chegou a ser restaurado o Aquitarados, não, né? Eu acho que não, Zé. Eu acho que não. Eu acho que não. Pornô foi, digamos, restaurado. Ele é retelecinado. Eu sei que alguns filmes do Davi se estragaram porque ficaram mal guardados.
inclusive com o Jean Garret. Tem alguns que sumiram, né, Guilherme? Sumiram, que eu digo, se perderam, né? Não sei se perderam, mas eu soube que alguns estariam estragados. Isso eu soube lá na Cinemateca mesmo, quando o Davizinho foi devolver. Por acaso eu encontrei com o Davizinho lá, ele estava... os negativos do Davi não estavam guardados na Cinemateca. Na Cinemateca, E eu me lembro de ter encontrado com ele quando ele levou e tinham descoberto que alguns já estavam em estado muito ruim. Mas eu não sei dizer quais. Mas ele durante muito tempo, eu lembro que faz muito tempo que eu falei com o Davi, mas durante muito tempo ele guardava muita coisa em Mato Grosso mesmo. Isso. Lá na fazenda dele. Aí já não sei. Eu tinha entendido que estava lá na Cracolândia. Olha, no Bueno, onde eu tinha entendido que estava lá. Que é a antiga Dakar, né? É a antiga Dakar. É a antiga Dakar. Eu acho que é isso, ele levou para o Mato Grosso. Ele levou para o Mato Grosso. Isso eu não sabia. Eu sei que eu encontrei com o Davizinho e ele tinha me dito isso, mas ele não falou quais estavam com problema. Tem meu Deus, minha memória é realmente Jesus. É um que, inclusive, é com o Jean também, que é um dos filmes lá de trás dele, que a informação que eu tenho é que realmente não tem mais nada. Ilha do Desejo. Ilha do Desejo, exatamente, obrigado, Zé. Ilha do Desejo. Não tem mais nada, e não tem mais negativo, não tem cópia. Tomara que esteja errado, né? Mas essa, infelizmente, não é uma situação tão incomum do cinema brasileiro, né? Exatamente. Não, assim, a Garota de Ipanema, tem vários filmes assim que sumiram. Eu tô fazendo uma pesquisa levantando materiais, enfim, sobre um filme chamado O Judoca, que foi a primeira adaptação de quadrinhos no Brasil, ainda mais de quadrinhos brasileiros, né? E o filme é da década de 70, e não existe supostamente negativos da Cinemateca Brasileira, mas o filme ficou órfão, o filme não tem mais dono, e é difícil, viu? Tipo assim, a gente conseguiu... Nos anos 90, a gente foi atrás de um filme da Lenita Perrois com a Sônia Braga, que também é desaparecido. Não é a Moreninha, não. Não. Não é a Moreninha, não. É aquela fez em... meu Deus. Que é a Moreninha do Glauco. A Moreninha foi restaurado, bacana. Não, tá linda a cópia. A cópia da Moreninha tá linda. Não, é um outro filme da Sônia que ele fez com a Lenita Perrois. Eu sei que o cara estava interessado, mas não existia nem cópia, nem sabia onde... o negativo tinha sido mandado para a Argentina e sumido. Não, eu me lembro que uma vez foi falando até com... Inclusive, aí vale, porque eu acho que a gente não está falando do Odir, nem está falando da Dama, mas eu me lembro que foi quando eu falei brevemente com o Heitor Gaiotti. Heitor Gaiotti, ator, que era parceiro super habitual do Tony Vieira, né? Que era daqueles caras da boca por excelência, né? E o Tony já tinha falecido há muito tempo, imagina. O Tony faleceu nas décadas de 80, enfim, decorrência de AIDS. E o Heitor me falou um negócio que chegava, por exemplo, para você ver como é que você não tem como confiar até em números dessa época, que, por exemplo, chegava um cara em São Paulo, o cara era dono de cinemas na região norte do Brasil, tinha 3 cinemas em Manaus, tinha um cinema no interior do Amazonas, tinha outro em Roraima, tinha outro no Acre. Chegava lá, Tony, eu quero levar teus filmes. Aí o Tony falou assim, olha, aí sentavam lá no Soberano, aí botavam lá, olha, tanto o custo do laboratório é tanto, o custo da cópia isso aqui, não sei o que, é isso aqui, o preço é esse. E aí o cara chegava e falava assim, tá aqui o dinheiro, aí botava cash, aí chegava lá, o laboratório de que em tanto tempo está pronto. Aí o cara chegava lá, levava as latas de filme, tipo assim, não tinha registro nenhum, nada, zero, não tinha contrato. Eu me lembro que o próprio Davi contava uma história também, que uma vez ele estava no Paraguai, em uma daquelas cidades de fronteira também, e aí passou por um cinema, viu um cartaz do filme dele, falou, mas eu não vendi meu filme para o Paraguai, né? E aí eu não vendi meu filme para o Paraguai. Então, cara, você confiar em números dessa época é uma loucura, né? Tipo assim, os filmes da Boca, eu tenho certeza, foram muito mais vistos até do que números, do que os poucos números oficiais falam, né? Certamente. Certamente. Né? Eu cheguei a ver Borderu da Dama do Cine Xangai em Salvador. Primeira semana, 20 espectadores. Segunda semana, 10 espectadores. Eu falei, peraí, se o filme teve 20 espectadores na primeira semana, por que ele ficou uma segunda semana? É isso aí, meu Deus.
Muita malandragem. Porque por 2 semanas, o filme teve 20 espectadores na semana inteira. Isso eu vi, eu e Assunção, olhando o Borderô. Olha aqui. E você já está falando no momento que... Eu estou falando em Salvador, não estou falando em Mucuripe do Norte. Entendeu? Não é no interior. Não. E você está falando de um filme que, enfim, que teve uma produtora grande por trás, que ganhou prêmios em Gramado. Que era a distribuição da Embrafilme e tudo. E até eu me lembro que uma vez na Cinemateca nos procurou uma menina que ia fazer uma dissertação sobre... Eu falei assim, olha, você não vai conseguir fazer. Mas como não? Não sei o que, eu já tenho orientador, coisa e tal. Você não tem números. Tipo assim, os números que você tem não são confiáveis. Tipo assim, é muito difícil. Se você tivesse feito uma pesquisa mais a longo prazo, você conseguiria, mas já está fazendo TCC. Eu falei, isso não tem como. E aí foi engraçado, porque nesse mesmo dia, eu nunca mais esqueço disso, estava lá com a gente, estava o Gessel Bus, que é um cara de cinema também, dirigiu o Sexo Frágil com a Maitê, com o Celular, e dirigiu Gaúcho Negro, enfim, e foi diretor de produção de uma penca de filmes. Aí ele falou que uma vez ele foi fiscal do Bete Balanço, ele foi diretor de produção do Bete Balanço, depois ele foi fiscal nos cinemas. E aí ele foi no cinema Icaraí, aí falou que acho que era no Icaraí, e que a fila no Icaraí, eu por acaso frequentei muito o cinema Icaraí, nascido em Niterói, a fila descia para ver o Bete Balanço, e descia pela rua lateral e ainda fazia uma curva. Ele foi ver o Borderô, tipo assim, o Icaraí cabiam, sei lá, 500 pessoas, 450 pessoas. Aí o Borderô, tipo assim, primeira sessão, 60 pagantes. Aí eu falei, pô, vai reclamar com quem? Não dá, né? Tipo assim, eu não sei se, até vai uma pergunta para você, Guilherme, se algum daqueles caras, por exemplo, o Mazzaropi é um cara que tinha essa consciência de mandar fiscais. Sim, sim. Se algum, por exemplo, na Boca, você tinha uns caras também, da mesma forma como você tinha o mais próximo ali, próximo não, que eram roteiristas profissionais, como é o caso do Marcos, do Odir, você tinha produtores também, que eram caras que tinham uma noção muito melhor do negócio, que é o caso do Galante, do Sobrado Pereira, do MASP, né? Enfim, e outro, o próprio Davi. Esses caras mandavam fiscal? Sim, não estou dizendo em todos, mas nos principais mandavam. Nas capitais mandavam. O grande estouro de bilheteria do Dona Flor e seus 2 maridos foi por Luiz Carlos Barreto criou um exército de fiscal. Fiscais, exatamente. Entendeu? E botou fiscal em todos os cinemas importantes. E depois ainda processou quando um cinema dava 5 mil e um cinema 2 quarteirões depois dava 500. Entendeu? Foi assim que foi feito. E eles tinham fiscal. O próprio Davi, às vezes, o Davi contava de uma vez num cinema, acho que em Campinas, que o cara queria dividir o roubo com ele. Ele era o produtor do filme. Imagina a cara do Davi, né? Fazendo. Isso acontecia. Embora a Embrafilme fizesse... Eu me lembro, em Ribeirão Preto, tinha um cinema que o ingresso padronizado era classificado. Não conseguia rasgar? Não, era classificado, não estou brincando. Era um cinema de bairro, pequenininho, bem vagabundo. Mas que eu ia, o ingresso era classificado, eu era moleque. O ingresso era classificado. Eu falei, como que rasga? Eu não rasgava. Entendeu? Isso tinha muito naquela época. Hoje em dia, com a tecnologia, eu acho que deve ter diminuído muito isso, entendeu? Uma questão transversal sobre essa questão da relação do produtor com o exibidor é a seguinte, ao menos quando a gente pesquisa, a gente encontra isso, e seria interessante tu falares alguma coisa sobre isso, Guilherme, que é o fato de que muita gente fala que os produtores recebiam adiantamento dos exibidores que se associavam com produções, né? Sim, isso é uma coisa que desapareceu. Todos os filmes do Davi Cardoso foram feitos assim. Uhum. Na realidade, ele procurava, a principal produtora dele era a Sul, ele procurava a Sul, e no fundo ele vendia, pelo preço do filme, ele vendia metade do filme. Tá. Assim, ou seja, o cara dava 1 milhão e ficava com 50% do filme, mas o Davi fazia o filme com esse 1 milhão e ficava com 50% do filme. E depois isso era bom, porque o cara lançava o filme bem lançado, porque ele queria tirar os 50% dele, e o Davi recebia também os 50% dele, entendeu? Isso acontecia com o Galante, isso acontecia com o Cervantes. Todas as pessoas faziam, não todas as pornochanchadas, não vou dizer que todas, tinha algumas que eram talvez mais
O Ciro Carpentieri, me lembro que tinha um cara que deu dinheiro para ele fazer o filme. Famoso boi, né? Famoso boi. Um cara que financiou o filme dele, não era um exibidor, entendeu? Que tinha sido o cara que exigiu que ele dirigisse o filme. Essa que era a confusão. Mas o Davi, o Cervantes, eu não me lembro com quem que ele negociava, mas o Davi era a Sul. Todos os filmes do Davi eram feitos com o Chiquinho da Sul, que dava o dinheiro que ele fazia o filme. E ele ficava com 50% e o cara ficava com os outros 50%. E recebia depois proporcionalmente. Ele já tinha os 50% do cinema. Ainda ganhava os 50% como produtor. E o Davi fazia o filme com dinheiro, e todo mundo sabia, não era uma tapeação, não. Todo mundo sabia. Isso funcionou. O Galante também só fazia assim os filmes. Eu acredito que o Cláudio Cunha devia fazer assim também, eu não sei. Alguns faziam com a Paris, outros faziam com o Chiquinho, outros faziam com a Havaí. No fundo, que eu me lembro lá na boca, eram essas três: a Paris, a Havaí Empresa Sul. Empresa Sul. Distribuidores e exibidores, às vezes, eram também, todos direto. distribuidores, né? E exibidores, exatamente. Aqui no Rio, Guilherme, eu me lembro que o que a gente falou antes também, que eu comentei até do Severiano Ribeiro, daquela coisa com o Milton Nascimento, né? Que também de Florianópolis, né? Família Nascimento, né? E que até também que eu saiba, não restou ninguém. Eu me lembro que anos e anos atrás tinha uma filha, acho que do Carlos Nascimento, mas ela era completamente ótima pessoa, mas ela não tinha nada a ver com o mundo do cinema, enfim, o pai dela. Então morreu o Newton, morreu a Lilina, morreu o Carlos, morreu o Marcelo, que era toda a família que fazia cinema. Mas eu me lembro, gente me falando que mesmo os pornôs do Newton tinha um exibidor carioca muito grande que ligava para ele e falava assim: olha, eu preciso de um pornô para o carnaval. E botava uma grana. É possível, eu não sei. Esses que eu trabalhei na boca, eu sabia que era assim. Funcionava desse jeito. Isso desapareceu. Exatamente. E tinha essa vantagem que eu falei: como ele era dono do cinema, ele fazia tudo para o filme para tirar o dinheiro dele, e acabava tirando também o seu. Então era ótimo. Uma parceria ótima. Mas tinha pessoas que faziam filme independente mesmo, assim. Não vou dizer que era todo mundo, compreende? Acho que outros, assim, era mais independente, né? Ou eu não sabia de onde é que vinha. Agora, dessa relação do Davi com o Odi, porque os dois trabalharam muito juntos, né? Eu imagino que o Davi devia ter, tipo assim, o maior, primeiro, um cara que devia entregar, que entregava um trabalho melhor, muito acima da média no prazo, e que também o Davi devia ter aquela coisa da atração pela inteligência do Odi. Eu me lembro que quando a gente entrevistou a Nicole Puzzi falava com uma coisa do Odi, que era tipo assim: pô, foi o Odi que me apresentou a Nietzsche, sabe? Eu, quando fui na Alemanha, eu só lembrava do Odi, coisa e tal. Então, eu não sei se o Davi, se o Odi também exerceu esse tipo de efeito do Davi. Que enfim, o Davi sempre respeitou muito o Odi. Assim, não sei dizer a que nível, mas eu sempre achei que o Davi respeitava muito, e o Odi também respeitava bastante o Davi. O Odi não respeitava todo mundo, mas eu me lembro que o Davi, o Odi respeitava, e sempre achei que o Davi respeitava muito o Odi. Entendeu? Assim... E no caso do Cervantes? Porque o Cervantes era um produtor diferente, porque era um produtor muito mais caprichoso, muito mais produtor mesmo, no sentido de exigir, de decidir muito mais sobre o filme do que os outros produtores que eu atrapalhei, entendeu? Então, o Cervantes era um pouco mais... Ele era bem mais... Enfim, ele fez filme com o Jean, fez filme com o Odi,
E eu sempre achei ele um produtor mais produtor de verdade, assim, que não é só o cara que dá o dinheiro, monta, assim, como era até o Galante, enfim, que não sabe muito bem o filme que está fazendo. O Galante nem lia o roteiro, entendeu? O Cervantes lia o roteiro, discutia, exigia, e eu acho que dos que eu conheci na boca, era o único que era, digamos assim, um produtor mesmo, era o Cervantes. Porque o Davi também não dava muita bola, assim. Ele confiava no Odi e pronto. Mas não estou dizendo, ele pegava o roteiro e filmava. Não era alguém que se preocupava se o filme vai ficar bom ou não ficar bom, ou das condições, e a fotografia, e a montagem, a música. Isso que eu me lembro, o único que eu trabalhei foi o Cervantes. Tem outro filme do Odi que eu estava lembrando agora, esse faz tempo até que eu não vejo, mas que eu não sei se dá para dizer que é um filme bom, mas que é engraçadíssimo, que é o Terapia do Sexo. Porque que eu não sei... Você chegou a trabalhar no Terapia do Sexo? Não, anterior também. Anterior porque é anterior, né? Exatamente. A Dama da Zona. O Odi já tinha feito Terapia. Terapia do Sexo, eu acho que, assim, que eu me lembro, é um filme super feito nas coxas. Muito nas coxas. Eu não me lembro exatamente como nasceu, porque não era um documentário, também não era ficção, mas me lembro de ser um filme muito ruim. Assim, Cara, porque, na verdade, ele é uma grande sacanagem com os filmes de educação sexual, que vinham da Alemanha e de outros países. É uma grande gozação com aquilo. Ele acaba sendo engraçadíssimo. Tipo assim, eu acho que ele tinha... ele sabia... Você pega, tipo assim, claro, A Filha de Calígula, ele faz a mesma coisa também, né? Tipo assim, A Filha de Calígula deve ser o único filme no mundo que entre a ideia e a estreia foram 45 dias. Nossa. Entre a ideia, não é o roteiro, não, é a ideia e a estreia do filme foi 45 dias. Que é o tempo super adequado para você construir a Roma Antiga, né, em São Paulo. No estúdio que não podia botar fogo porque ele enchia de fumaça. Não tinha exaustor. Entendeu? Eles fizeram a mise-en-scène fingindo que estavam falando em latim para depois falar. O que você está falando? Nossa, é porque filme de Roma tem que falar em latim. Tem que falar em latim, exatamente. Esse foi o cúmulo do escracho, né? Tipo assim, escracho. Não estou brincando. Entre a ideia, não estou falando o roteiro, a ideia, alguém ter... vamos fazer A Filha de Calígula, e o filme estrear, foram 45 dias. Mas tá aí, por exemplo, num caso desse, agora não lembro de cabeça se o roteiro é dele, eu não sei se o argumento é dele. No caso do Dama, acho que o argumento quem acreditar do argumento é o Cláudio Cunha, acho que é o próprio Cláudio Cunha. Mas no caso do Dama, do Filha de Calígula, eu não sei se é o Odi que é acreditado como argumento. Não, mas estou dizendo, ele encontrou com o Galante, e o Galante ia ser lançado o filme Calígula. Sim. E o Galante falou, o Odi deve ter falado, vamos fazer A Filha de Calígula. Estava parado na censura, mas tá boa, parado na censura, vamos fazer, mas tem que estrear antes do Calígula. Tá parado. E aí estreou. Estreou. E é um argumento simples que flui bem, né? Ainda com as piadinhas lá. Que eu acho que estou dizendo, foi tudo muito nas coxésimas, assim. Entendeu? Filmaram no estúdio que o Galante tinha, não sei aonde. Que é o estúdio dos filmes de prisão, não é? Onde o Carcaça fazia os filmes de prisão, não é? Eu acho que é o mesmo estúdio, não? Com certeza, porque eu não fui na filmagem e era um estúdio do Galante, mas eu não sei se é o mesmo estúdio ou era um outro que ele tinha construído recentemente. Eu não sei te dizer isso, com certeza. Uhum. Mas também teve externa, né? Porque tem umas cenas nas cachoeiras. As cachoeiras, Eu não me lembro, mas eu acho que a maior parte era nesse estúdio. Mas, se for sincero, eu não me lembro do filme de nada. Assim, eu sei quem fotografou foi o Odon, que foi o cara que fez as taras comigo, e o Odon que me contou as histórias da filmagem assim na correria, porque tinha que estrear.
Então, eu imagino como foi montado, como tudo, porque foi uma coisa feita muito assim, entendeu? A gente sabe que na Boca era tudo corrido. Qual era o tempo médio da ideia de um filme até o primeiro dia de exibição? Não, da ideia, aí é meio relativo. Os filmes eram, em geral, filmados em 3 semanas de filmagem. Uhum. Agora, essa ideia é meio relativo, assim. Às vezes demorava mais, às vezes demorava menos, não tinha muito... fica difícil eu dizer isso, mas demorava muito mais do que 45 dias, claro. Mas quanto, assim, em média? 3 semanas de filmagem, depois... Não, depois acabava rápido. Em 3 meses o filme ficava pronto, mas aí tinha que ir para censura, tinha todo Então, não existia um tempo assim regular entre um filme, porque demorava. As Taras de Todos Nós ficou 9 meses na censura, entendeu? Então era uma coisa que não tinha, a gente não tinha tanto controle assim sobre esse tempo, mas muitas vezes tinha previsão de quando o filme ia estrear, mas era assim, eu estava filmando em janeiro, o filme vai estrear em novembro, tinha um tempo. Dependia também se o censor estivesse no churrasco da sua casa ou não, né? O censor ajudava bastante. Assim, o que as pessoas não percebem é que o Davi era amigo desse cara que era censor, que era mesmo que ia lá nos churrascos, e o Davi mostrava o filme antes de mandar para a censura, quando estava na Moviola ainda. E o cara falava, não, Davi, isso aqui corta, não, aí você exagerou. E eu sei, porque aí eu nunca sei se é no pornô ou no Aquitarados, mas numa cena de um episódio com a Matilde Mastrange, o Davi gravou ele batendo punheta, uma longa cena dele batendo punheta. E a equipe minha falava, gente, isso aqui vai botar onde no filme? Se você olhar no filme, deve ter uns 3 segundos dele batendo punheta. Que o cara deve ter dito, não, os 3 segundos a gente consegue deixar passar. Mas tinha 1 minuto ou 2. Mas como o filme era dele, era o diretor, era o produtor, né? A equipe não ia falar, não, Davi, não vamos filmar. Ele quis filmar ele batendo punheta, o problema dele, certo? Então filmamos lá, ficou lá a equipe vendo ele bater punheta. E depois ele deve ter mostrado a cena para o censor, e o censor falou, não, Davi, ó, só pega esse pedacinho aqui, ó, esse daqui não mostra, não, mostra só esse pedacinho. Tem lá no filme uns 3 segundos dele batendo punheta, mas que não tinha nos filmes dos outros. E isso que o público sabia. Entendeu? O público sabia que os filmes do Davi tinha sempre uma coisinha a mais que não tinha nos filmes dos outros. Não depois que apareceu a pornografia, aí a coisa liberou geral. Mas no tempo que tinha a censura, os filmes do Davi era sempre um pouquinho mais ousado. Porque ele mostrava antes para o amigo dele. O amigo dele, não, Davi, isso aqui tá demais. Ó, não, corta aqui, ó. Manda só até aqui, ó. Até aí tudo bem, daqui não dá, não. Então ele filmava no filme sempre umas coisas a mais que depois não ia. Depois você não via no filme. Entendi. Isso ajudava. Entendeu? E que é uma coisa que você vê aqui muito mal comparando, mas um equivalente carioca aqui do Davi, que é o Carlo Mossi, né? Uhum. O Mossi, tipo assim, os filmes dele até determinado momento são muito pudicos até. Eu lembro que uma vez estava vendo uma entrevista com a Renata Sorraia, você também fez filme pornô, né? O filme pornô que ela tinha feito era Lua de Mel e Amendoim. Chega a ser brincadeira. Eu vi isso, foi no Multishow, eu lembro até o nome do apresentador. Aí a Renata Sorraia veio para ela, não, eu não fiz filme pornô, eu fiz uma comédia romântica, que é a mesma, no máximo isso. Enfim, aí só depois o Mossi só vai ter uma ousadia muito maior já na década de 80, já, tipo assim, já adentrando a década de 80 com Gisele, com coisa, quando já estava ali já no finalzinho, né? Tipo assim, já para estourar o sexo explícito, né? Quando você tem
A abertura para poder exibir o Império dos Sentidos. Que foi a história que eu estava também falando antes, que é a história do nosso bravo ministro da Justiça, que é o Ibrahim Abiakel. Não sei se está vivo ainda, se está vivo, deve estar super... Não, o Ibrahim Abiakel que liberou as taras de todos nós. Foi, mas também é aquele negócio, tipo assim, ele liberou, mas é porque ele liberou. Eu me lembro que teve uma capa da Veja, ele foi capa da Veja, que é tipo assim, ele estava ali... Então, mas as taras, realmente, a censura mandou cortar 30 minutos. Nossa. Ou seja, não dava para exibir. Aí tinham criado uma espécie de um Conselho Superior de Censura. Isso, exatamente. Aí eu entrei nesse Conselho Superior de Censura, mas o filme ficou lá mofando. Tinha o Caravalbim, tinha o Caravalbim, tinha uma... Tinha até Suzana Moraes, tinha um monte de gente, mas ficava tudo, mas lá não andava muito nesse... O meu filme liberou porque eu tinha um tio que era deputado, meu pai ligou para o meu tio ligou para o Abiakel, e o Abiakel mandou liberar meu filme, eu acho que sem assistir, porque foi ainda terrível, porque eles mandaram a liberação e não mandaram a liberação do trailer. Eu tive que lançar o filme sem trailer, porque o trailer eles esqueceram de liberar, porque ele deve ter ligado para o cara e falado, libera aí o filme do sobrinho do deputado. E aí eles liberaram. E sem corte, sem nada. Só que esqueceram de colocar o trailer. Porque tinha, tipo assim, a história que tinha na época, inclusive quem era o porta-voz do Abiakel, se não me engano, é o Alexandre Garcia, que hoje está, sei lá, Jovem Pan, CNN, enfim. Sei. Porque pegaram o filho do Abiakel assistindo a todos os filmes proibidos e os coleguinhas, né? Isso foi um escândalo na época, enfim, porque o Abiakel que liderava a cruzada contra a pornografia, a favor dos bons costumes da família brasileira, o filho dele estava assistindo a todos os filmes proibidos no... porque ia parar tudo no tal desse conselho. Exato. Então o cara tinha acesso a tudo, e aí depois, o doutor Célio, aí de São Paulo, o doutor Célio, super atuante, né? O doutor Célio conseguiu liberar todos os filmes, né? Estava vivo ainda até alguns anos atrás. Não sei se está vindo aí um advogado. Você lembra dele? Não, isso daí foi a jogada do Império Sentido, você está dizendo. Do Império Sentido. Mandado de segurança, é isso? Exatamente, dos mandados de segurança, das liminares. Que aí depois você entrou o Império dos Sentidos, aí depois veio o Rafael Rossi, o Jesse comeu mosca aqui no Rio de Janeiro, só foi conseguir liberar o Viagem ao Céu da Boca depois. Coisas eróticas. Coisa erótica foi o primeiro, exatamente. Tipo assim, foi até filmado depois do Viagem ao Céu da Boca, mas ele conseguiu ser liberado antes. O Rafael Rossi foi mais esperto. E que aí você pega os mandados de segurança lá expedidos pelo Dr. Célio, assim, são 5, cada um são 5, 6 páginas só com o nome de filme sexo explícito, brasileiros e estrangeiros. Todos liberados de uma tacada só. Aí foi quando a gente falou que entrou aquela enxurrada de pornografia no Brasil. De 84, que aí realmente matou qualquer... Tipo assim, imagina, quem é que vai fazer pornô chanchada para competir com a pornografia? Aí acabou. Acabou, e aí a maior parte dos cineastas teve que migrar para a pornografia. Né? E foi o que a gente estava falando antes. Migrou Sternheim, migrou o Ambajon, migrou Odi, migrou Jangarré, enfim. Alguns pularam fora, outros migraram e alguns nasceram também com a pornografia. Né? Enfim, mas e que aí já é o último movimento da Boca, né? Que aí realmente não tinha mais como competir, não tinha mais como, tipo assim, você vê que as armas já estavam sendo eram as últimas armas, porque a partir do momento que entra aquela que a gente conversou aqui, que a gente eu conversando com o Marinho Vaz, isso também tem muito tempo, e que você falou antes também, no caso do Severiano, o Marinho falava, tipo assim, olha, o cara acabou de comprar aqui o direito de X filmes de sexo explícito americanos, pagou tantos $1.000, ainda está levando os direitos do filme VHS. E o mercado de VHS, o mercado das locadoras, é o boom da época. Então, o cara está levando aquilo tudo e está saindo mais barato do que ele pagar 2 dias de set para eu filmar um filme de sexo explícito. E já em condições com uma inflação galopante no Brasil, tipo assim, ou seja, em 2 dias de filmagem, você fazia uma merda, né? Tipo assim, não tinha condições de fazer nada, e era mais barato o cara comprar um produto bem acabado nos Estados Unidos, na França, enfim, que aí entrou uma avalanche de pornografia represada aqui, né? Tinha décadas, né? Décadas de produção. O que acontecia, no fundo,
vamos dizer, o grande sucesso da pornochanchada, nascia de duas coisas. Primeiro, que naquela época existia uma reserva de mercado que era realmente cumprida, assim, a ferro e fogo, porque nesse ponto os militares são bons. Quando existe a lei, eles cumprem a lei como está escrito na lei, coisa que nunca mais aconteceu, entendeu? Existia essa reserva de mercado e essa reserva era cumprida a ferro e fogo por todos os cinemas, mesmo sempre. Além disso, o que tinha é que a pornochanchada não tinha concorrente. Nossos únicos concorrentes eram alguns filmes italianos, algumas coisas muito que não atingiam, não tinham o mesmo humor que o brasileiro, não atingia exatamente a mesma coisa, mas eram os únicos concorrentes. E Guilherme então, não falava a mesma língua. Não falava a mesma língua, né? E não falava a mesma língua, exatamente, com um povo razoavelmente ignorante que não consegue ler, porque não é só um analfabeto, tem também o cara que não consegue ler rápido a legenda. E a gente tinha uma coisa que a gente não tem hoje, que é também um grande circuito no interior do país que não existe mais. Isso tudo é que fazia a pornochanchada ser um sucesso, porque a gente tinha um público que não gostava de ler legenda, então ele no cinema no interior, ele gostava mais de ver filme brasileiro, porque ele não tinha que ler legenda e não perdia nada, entendeu? E a gente fazia um tipo de filme que não tinha concorrente, porque a nossa pornografia não era muito forte, porque a pornografia estrangeira era muito pornográfica. Não entrava no Brasil. Então, tinha uma faixa de público que era só nosso. Compreende? Então, assim, os filmes da Boca, para perder dinheiro, era muito difícil. Você podia não ganhar se o filme fosse ruim, mas perder era difícil. E, eventualmente, você ganhava muito dinheiro, como muita gente ganhou. Entendeu? Mas a gente tinha isso. Quando acabou a censura, e logo depois ainda acabou a reserva de mercado decente, e os cinemas do interior foram para o brejo, o cinema brasileiro está mareando em 5%, 10% do público há anos e anos. Hoje é gasto pela Ancine umas 100 vezes mais dinheiro do que gastava originalmente. Não estou brincando. O que se gasta hoje em audiovisual é um absurdo perto do que se gastava na Embrafilme. E as pessoas achavam um escândalo a Embrafilme. Entendeu? Mas a verdade é que tinha isso. Então, a gente chegou a ocupar 60% do mercado. Entendeu? O Cine Marabá exibia mais filmes brasileiros do que a lei. Entendeu? Ele não é que ele cumpria a reserva de mercado, ele exibia mais do que a reserva de mercado. Porque dava retorno. Porque dava dinheiro, lógico. E porque eram sócios também, né? Também, mas a verdade também, mas tinha público. Dinheiro, né? mas se não tivesse público, se não tivesse público, exatamente. Eles não estariam. Assim, se o filme não dava público, não é porque eles produziram que eles tiravam. Mantinham, não. Não era assim, não. Entendeu? Então, isso tudo acabou. E na realidade, não foi. A gente não descobriu um outro filão. A verdade é essa, não existe esse outro filão. Entendeu? Eu sei porque isso foi assim, quando eu, com o Carlão, o Tonati, o Júlio Calasso, a gente criou lá a Casa de Imagens, o objetivo era descobrir um novo filão. Talvez a gente não fosse, vamos dizer, o elenco ideal para descobrir esse novo vilão. Mas o objetivo da gente era descobrir qual seria o novo cinema popular brasileiro. Entendeu? A gente não descobriu, e não descobriram até hoje. Mas você... Oh, perdão, Thaís, desculpa, pode falar. Pode falar aí, fala agora que depois eu vou... Tá. Não, que você falou também dos cinemas de interior, e outra coisa também, os próprios cinemas de centro, né, que sofreu uma degradação absurda, né? Os cinemas, os grandes palácios das capitais, né, dos centros de capital, eles se degradaram junto com os próprios centros das cidades, né? Então, esses cinemas foram acabando também, e são cinemas que eram
enfim, gigantescos e que tinham ingressos a preços módicos. Hoje em dia, tipo assim, você vai no cinema... Esse público que não gosta de filme estrangeiro, que não gosta de filme brasileiro. Até falando para o pessoal, eu não sei se quantos já viram um faroeste do Tony Vieira, por exemplo. Você pega um filme do Tony, e o filme do Tony é aquele clássico exemplo de que, foi o que você falou, acho que ele não tinha nem adiantamento de exibidor. O filme do Tony tinha um comendador lá, que acho que é o Francisco Soares, que botava a grana lá. Segundo ele, segundo a reza a lenda, tinha outras coisas também envolvidas, mas, enfim, mas botava a grana no filme do Tony. Os créditos do filme do Tony, vocês podem ver, não eram impressos. E não é porque o Tony não queria gastar dinheiro com o laboratório, é porque ele fala assim, não, meu público ele quer ouvir o nome dos atores, ele não quer ler. O Tony tem entrevista do Tony falando isso, apresentando Tony Vieira, Claudete Jobert, Heitor Gaiotti. Assim, todos são assim. Todos são assim. Né? A Rosângela Maldonado também fez isso, né? Na Mulher também. Exatamente, que infelizmente... que o público era esse, entendeu? Exatamente. E que só tem uma cópia horrível também, que é uma pena. Esverdeada. É uma pena, é uma pena. A Rosângela também foi outra daquelas mulheres esquecidas do cinema brasileiro, que ela chegou até... A gente tem uma foto, até que existe no nosso acervo, que ela foi Miss de alguma coisa, que agora eu não vou lembrar o que é, mas tem lançamento de um filme mega famoso, eu acho que é o Cleópatra, aqui no Rio de Janeiro, e quem está inaugurando a sessão é a Rosângela Maldonado. Tipo assim, ela durante um determinado momento, ela foi uma pequena celebridade do seu tempo. Aí depois foi fazer cinema, fez cinema, mas hoje em dia os filmes não circulam, enfim, ninguém se lembra mais dela. É uma outra personagem a ser resgatada, né? Agora, dificilmente, se você não tiver acesso aos filmes, dificilmente você vai conseguir resgatar uma figura como essa. Ela foi nos jornais, era muito a questão de uma mulher dirigindo na boca, né? Eu acho que é bem parecido com a Cléudia Verberena, que também os jornais só falavam uma mulher fazendo cinema, e a Rosângela foi uma mulher na boca. Que eu acho que a Rosângela, me parece que o caso da Cléo é mais complicado, porque, enfim, reza a lenda fortíssima que quem dirigiu foi o César Milani, que era marido dela, né, o Dominó Preto. Mas agora a Rosângela parece que ela realmente dirigiu, ela dirigiu o filme, ela passou a entender do métier e dirigiu. Como outras também, por exemplo, você tem o caso, a gente, acho que foi o Guilherme que falou, o caso da Lenita Perroat também, que dirigiu um filme super interessante, que é o Noiva da Noite, né, O Desejo de Sete Homens, também, que é outro filme difícil de você assistir hoje em dia. Então, tem uma... nem conheço. Um filme muito interessante, mas também que só tinha uma cópia horrenda, que é uma telecinagem não, né? Alguém filmou uma cópia 16 numa parede, que foi a única cópia que eu vi do filme. Não, ela perdeu todos, eu estou dizendo. Por acaso, minha mãe era amiga dela e fez o contato eu direto com a Lenita. E a gente foi atrás, ela falou, não sei, não tem, assim... Mil filmes dela. Agora eu lembrei da Lenita. Mas a questão da Rosângela, porque ela dirigiu o primeiro com Mojica. Com Mojica, exatamente. Nome, e o segundo que ela dirigiu sozinha. Mas o segundo tá... Eu não sei se a cópia está na Cinemateca, mas não está... Não circula. Não circula. Eu não sei se ela tem herdeiros, enfim, eu não sei se... Enfim, quem é que responderia pelo acervo hoje em dia? É muito difícil. A Beatriz Saldanha, uma pesquisadora, que pesquisa a Rosângela. Sim. Casada com o Primati, não é? Sim. E ela conta que foi muito difícil até saber que a Rosângela tinha morrido, que ela morreu acho que em 2012. Sim, ela morreu relativamente pouco tempo. Quem noticiou isso? Ninguém. Entendeu? Tipo, são pessoas que foram literalmente varridas para debaixo do tapete da história do cinema brasileiro. E a gente está falando aqui, tipo assim, eu não sei nem quantos espectadores a gente está tendo, quantas pessoas estão assistindo, mas é legal você poder falar do cara como o Di, que foi um cara também multimídia, né, antes do seu tempo, né, que atacou em várias frentes, né, fez teatro, fez TV. Aliás, Guilherme, você tinha falado antes aqui, até o Zé não estava vendo, eu me lembrava, a passagem do Odi na TV que eu lembrava era no programa do Jaci Campos, que era no Câmera 1, se não me engano, que eu acho que ele escreveu no Câmera 1. O da TV Cultura
é um programa de entrevistas que era da Silvia Baiense. Isso, é isso mesmo. Chamado... É isso mesmo. Agora que você falou, lembrei. Chamado Luzes Câmera. Luzes Câmera, exatamente. Tem alguns... chamado Luzes Câmera, e que é de 76, 77. Por aí. Tem alguma coisa, até, eu não sei como, mas colocar alguma coisa até no YouTube, acho que tem um episódio do Joaquim Pedro, enfim, ela sempre pegava algum diretor, algum roteirista, enfim. É isso mesmo. Essa é uma série longa, de entrevistas com quem estava vivo naquela época. Exatamente. Outra daquelas... É um projeto, se eu não me engano, eu não sei, desculpa te cortar, é um projeto, acho que associado entre TV Cultura e Cinemateca Brasileira naquele momento. Exatamente. Mas eu não sei detalhes, mas eu acho que é. Daqueles projetos abençoados, que você, pelo menos alguém pegou para você entrevistar as pessoas que estavam... Memória, né? E que, enfim, nem todos eram jovens, né?